Olá pessoal, essa é a continuação da nossa webconferência. Nós vamos dar início hoje à unidade 4, tá? Falando sobre centro de massa, tá bom? Bom, vamos pensar que nós atiramos uma bola no ar, por exemplo. Se nós pensarmos nisso, nós vamos perceber que ela segue uma suave trajetória parabólica, tá? Mas se você atira um bastão no ar, por exemplo, um bastão de beisebol, um bastão comum, um cabo de vassoura, por exemplo, é um pouquinho mais complicado o movimento desse corpo, tá? Cada extremidade do bastão, ele se move em uma direção diferente e as suas extremidades têm um movimento diferente do ponto do meio do bastão, tá? No entanto, se você olhar o movimento do bastão mais de perto, você verá que existe um ponto no bastão que se move em uma trajetória parabólica, tá? Assim como a bola que a gente joga no ar, mesmo que o resto do bastão não faça esse movimento, tá? Esse ponto onde a gente percebe que existe um movimento parabólico, tá? Ele faz um movimento parabólico. Esse ponto é chamado de centro de massa e se move como se toda a massa do bastão estivesse nele concentrada, tá bom? E como se todas as forças externas estivessem aplicadas sobre ele. Bom, para determinar o centro de massa, é útil a gente pensar no corpo como um sistema de partículas, tá? Então vamos considerar, para começar de uma forma simples, vamos considerar um sistema de partículas, um sistema com apenas duas partículas pontuais, tá? Eu vou desenhar aqui. Vamos considerar então um sistema de duas partículas pontuais localizada no eixo X. Eu vou desenhar o eixo X aqui. Esse vai ser meu eixo X, tá? E eu vou colocar uma partícula aqui. E vou colocar outra partícula aqui, tá? Essa partícula 1, que eu vou chamar de 1, tem massa M1, essa tem massa M2, tá? E eu vou dizer que essa posição está na posição X1, a massa M1, e a massa M2 está na posição X2, tá bom? O centro de massa dessa configuração de duas partículas vai estar entre as duas partículas, tá? E eu vou chamar de X do centro de massa, certo? Esse ponto eu vou chamar de centro de massa, tá bom? Bom, se a partícula tem massa M1 e M2, então o centro de massa está localizado no eixo X, porque essas duas partículas estão sobre o eixo X, tá? E ele vai estar localizado na posição XM. Como que eu defino esse centro de massa? O centro de massa, a posição do centro de massa vai ser definida como sendo M X do centro de massa, que é igual a M1 vezes a posição X1 mais M2 vezes a posição X2, tá? Esse M aqui, ó, é a massa total do sistema, que é igual a M1 mais M2, ok? Então, essa é a definição da posição do centro de massa, tá? No caso de duas partículas, tá bom? Se nós colocarmos, por exemplo, essa massa M1 aqui na origem do sistema, tá? Então, nós vamos ter o seguinte. X. Agora, eu vou colocar essa massa M aqui na origem,
tá bom? E vou colocar a outra a uma certa distância D da origem, tá bom? Colocar uma distância D da origem, certo? Se eu faço isso, então a minha definição do centro de massa vai ser o seguinte: eu tenho que M x centro de massa é igual a M1 x1 mais M2 x2, certo? Como a minha massa M1, essa é a minha massa M1, essa é a minha massa M2, certo? Como a minha massa M1 está na origem, quer dizer que o x, a localização dela é zero, certo? Então, eu vou ter o quê? M, quanto que vale M? M1 mais M2, x do centro de massa vai ser igual. Isso aqui é zero, porque a minha massa, a minha partícula está na origem, certo? Que vai ser igual, então, M2 x2. 0 vezes M1 é 0, né? Então, quer dizer que, no caso, se eu colocar uma das partículas sobre a origem do sistema, quer dizer que o meu x do centro de massa, a minha localização do centro de massa, vai ser igual a M2 x2 sobre M1 mais M2, certo? Bom, nós podemos generalizar isso de um sistema de duas partículas em uma dimensão para muitas partículas em 3 dimensões, tá? Se nós considerarmos N partículas em 3 dimensões, a gente vai ter que encontrar as coordenadas do centro de massa. Vamos lá, para 3 dimensões, certo? Eu tenho, então, 3 dimensões, x, y e z, tá bom? Então, eu vou ter que encontrar para encontrar a coordenada do centro de massa, eu vou ter que encontrar o x do centro de massa, o y do centro de massa e z do centro de massa, que são as coordenadas que vão me definir o ponto do centro de massa no espaço tridimensional, tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, então. O x, para N partículas, o nosso x do centro de massa, a nossa posição x vai ser M, que é a massa total, vezes o x do centro de massa, que vai ser igual a massa 1 vezes a posição da massa 1, mais a massa 2 vezes a posição da massa 2, mais M3 vezes a posição da massa 3, mais todas as massas até chegar à massa N, que nós temos agora N partículas. Então, quando a gente chega na massa N, vezes xN, certo? A gente pode escrever isso em outra notação e colocar escrito dessa forma aqui, que o x do centro de massa vai ser igual a soma em I, com I variando de 1 até N, tá? Que nós temos N partículas, tá? De MI, X, I. Isso daqui é exatamente o que está escrito aqui em cima, tá? Ok? E esse M aqui, M é igual à soma de todas as massas, ok? Então, é M1 mais M2 mais M3 mais todas as outras massas, tá bom? Mn. Isso daqui é igual à soma de I variando de 1 até N de todas as massas, tá certo? De forma similar para as direções Y e Z, a gente pode escrever a mesma coisa, tá bom? Então, a gente pode escrever que M
y do centro de massa vai ser igual à soma de i variando de 1 até n, certo? De mi, yi, de cada uma das partículas. E também a gente pode escrever que mz do centro de massa vai ser igual à soma de i variando de 1 até n de mi, zi de cada partícula, tá bom? Em notação vetorial, a nossa posição do centro de massa é dada como sendo Ri, que vai ser igual a Xi na direção I, mais YI na direção J, mais EI na direção K. Na verdade, essa daqui é a posição da iésima partícula, tá bom? Assim que a gente vai definir a posição da iésima partícula num espaço tridimensional. No espaço tridimensional eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Para eu determinar a posição da partícula, eu tenho que dar essas três posições aqui, certo? A coordenada, a posição do centro de massa, então, vai ser definido como sendo MR do centro de massa, tá? Até agora a gente tinha escrito somente o X, o Y e o Z. Mas para eu dar a coordenada total do centro de massa, eu tenho que escrever em termos de R, que é essa soma aqui, certo? Então, a massa vezes o R do centro de massa vai ser igual a M1, R1, mais M2, R2, mais todas as N partículas, certo? Isso daqui eu também posso escrever como sendo igual a soma em I de 1 até N de MI, RI, certo? Ok? Esse R de centro de massa aqui, ó, R do centro de massa é igual a X do centro de massa na direção I, mais o Y do centro de massa na direção J, mais o Z do centro de massa na direção K, tá? Vocês se lembram do que é esse IJK, né? O IJK são os versores, tá bom? São os versores no espaço tridimensional, tá? Eu coloco aqui, se eu tenho X, Y e Z, os meus versores são vetores unitários, tá? São vetores unitários nas direções X, Y e Z, tá bom? Ó, aqui é o I, aqui é o J e aqui é o K, tá bom? São versores, são vetores unitários, o módulo de cada um deles é igual a 1, tá bom? Bom, vamos considerar que um sistema de N partículas tenha todas as massas dessas N partículas sejam as mesmas, por exemplo. Se a gente tiver isso, a gente pode escrever assim, ó, que o M, X do centro de massa, vai ser igual a MX1 mais MX2 mais todas as outras massas, MXN, tá bom? Todas as massas agora são iguais, ó. Todas as massas são iguais. Então, eu posso colocar em evidência. Vou fazer assim, ó. X do centro de massa vai ser igual a M. Então, eu vou fazer X1 mais X2 mais todas as posições até o XN, certo? Todas as posições até o XN. Agora, eu vou passar esse M dividindo. Então, eu vou ficar com X do centro de massa. Vai ser igual a M sobre M. X1 mais X2 mais todas as posições até XN. Certo?
Veja só, o que é esse M aqui? Esse M é exatamente a soma de todas as massas, não é? M2 mais M3 até a Mn. Só que agora o M são todos iguais. Então vai ser M mais todos os outros M's, certo? Então, isso daqui vai dar quanto? Se eu tenho N partículas, isso daqui vai ser igual a N M, certo? Porque eu tenho N partículas. Então, quer dizer que o X do centro de massa vai ser igual a M sobre NM, X1 mais X2 mais todas as outras partículas N. Esse M corta com esse M, então eu fico aqui a posição do centro de massa vai ser igual a 1 sobre N, X1 mais X2 mais Xn. O que é isso? Isso daqui nada mais é do que a média das coordenadas x de todas as partículas do corpo, tá? Então, isso daqui é a média da coordenada x de todos da coordenada x de todas as partículas do corpo. Aqui a gente só fez para x, certo? Mas aqui a gente para um corpo tridimensional a gente teria que fazer para y e para z também, certo? Só que olha, veja como essa definição do centro de massa faz sentido. Veja só, se as massas das partículas são todas iguais, o centro de massa deve se localizar no centro do objeto. Pensa em você equilibrando um cabo de vassoura, por exemplo, no seu dedinho. Igual a gente fazia com os cadernos quando a gente era criança. Pensa nisso. Se a gente tem a massa distribuída igualmente, então o centro de massa, que é o ponto onde eu vou conseguir, como se toda a massa tivesse concentrada nesse ponto e que eu vou conseguir equilibrar esse corpo, tem que estar no meio do corpo, certo? No centro do objeto, tá bom? E o centro do objeto é a posição média de todas as suas partículas, que é exatamente o que está sendo dado aqui. É a média da posição. O que é a média? Você soma tudo e divide pelo número de componentes que você está somando, certo? Mas a questão é que para englobar todos os casos onde as massas estão desiguais, as equações que calculam o centro de massa são chamadas de médias ponderadas, tá? Por que isso? Porque as massas são diferentes, tá bom? Então a gente tem M1, M2, cada massa do corpo tem cada partícula, perdão, tem uma massa diferente. Então, para englobar esses casos onde tem massas diferentes, a gente calcula usando médias ponderadas, tá? As partículas com as maiores massas têm mais importância do que as de massa menores, mas a ideia básica é a mesma. O centro de massa é o centro de massa ponderado do objeto, tá bom? Nós vamos em seguida fazer um comentário sobre como isso é feito para corpo rígido, tá? E vamos fazer um exercício, tá bom?